Olá, eu sou o Tom. Estou aqui mais uma vez no nosso segundo episódio do podcast Descobrindo Narrativas, onde onde eu leio aqui junto com vocês, eu descubro uma história aqui junto com vocês, e a gente vai aí lendo e reagindo juntos, Se você tem uma história que você escreveu ou você tem alguma indicação, algum conto que você gosta e você quer que a gente leia aqui, no podcast ou até mesmo no canal, só mandar para o nosso e-mail descobrindonarrativas@gmail.com, tá? E no assunto você coloca se você quer que a gente leia aqui no podcast ou no canal também, tá? Então, mais uma vez, para quem está chegando aqui agora, nesse segundo episódio, a ideia aqui é diferente do canal, No canal a gente pega um conto e lê ele e vai colocando alguns efeitos, sonoros, tal, de acordo com a história. E aqui é uma coisa mais intimista, E eu brinco que é como um react em áudio, Então eu pego uma história aqui que eu nunca li também e vou ler junto com vocês e aí eu vou comentando. Então é uma coisa mais clube do livro, vamos dizer assim, sem tanta edição e tantos efeitos, tá bom? Pra hoje eu tava olhando na minha estante ali e peguei um livro em homenagem à autora Annie Rice, eu acho que é assim que se pronuncia. O título do livro é Veludo e Sangue, da editora Rocket. Foi uma edição especial, que eu participei como apoiador, Tinha bastante escritores dos quais eu conhecia ali, por nome. E aí eu quis ajudar, quis participar, participei. Só que o livro chegou, só que eu nunca peguei ele para ler. Acabei nunca pegando. E eu vou ler agora com vocês aqui. Eu escolhi um conto aleatório. Eu fui mais pelo tamanho, tentei pegar um não muito grande. E o que eu escolhi foi o Incenso, Sangue e Sonhos, escrito pela Thaís Rocha. Aqui fala sobre a autora um pouquinho, que a Thaís é mestra em letras pela USP e exerce a profissão de diversas formas, é escritora, pesquisadora acadêmica, tradutora, revisora, tem 3 romances e vários contos publicados, todos eles entre fantasia e horror. Eu não conheço muito da autora aqui homenageada, a Annie Rice, espero estar falando certo, mas parece que ela é uma autora de fantasia também, Então, parece que foi ela que escreveu a entrevista com o vampiro e tal. Então, deve ter meio que essa temática aqui também. Então, vamos lá, vamos começar essa leitura. Incenso, Sangue e Sonhos, por Thaís Rocha. Kiara já estivera ali mais de uma vez, muito mais de uma vez. Era sempre aquele salão que sua mente a levava, como se para garantir que ela não esqueceria seu fracasso. Como se ela pudesse esquecer de seu fracasso. Pelos grandes vidraços das janelas podia ver a lua, reinando cheia no céu,
com as milhares de estrelas de sua corte, as únicas fontes de iluminação do lado de fora. O que tinha de escura, a noite tinha também de animada. A cacofonia de centenas de pessoas se divertindo ecoava pelas ruas e canais de Veneza. Chiara não era uma delas. Ela não estava ali para se divertir. Nem mesmo aprovava aquele tipo de diversão decadente. Só estava ali para ficar de olho em seu mestre, seu imprudente e terrivelmente jovem mestre. Não era costumeiro membros da família Salviati deixarem Florença sem uma escolta digna de príncipes, mas Lorenzo, com a perspicácia de um jovem ansioso por diversão, conseguira escapar das altas paredes do casarão de sua família sem levantar suspeitas. Chiara deveria estar grata que ele ao menos tivera o bom senso de pedir-lhe para a acompanhar, mas sabia que a presença dela somente era insuficiente. Os bailes mascarados do carnaval em Veneza garantiam um mínimo de privacidade, mas bastaria uma pessoa descobrir que Lorenzo Salviati, segundo filho do atual líder da família Salviati, estava entre os foliões para atrair todo tipo de atenção indesejada. A risada alta de Lorenzo a afastou de seus pensamentos. Ele estava a alguns poucos metros dela, reencostado em um divã de veludo púrpura, uma taça de prata pura na mão esquerda, os botões da camisa desfeitos, os dedos da mão direita embolados no cacho de um jovem e uma jovem mulher de trajes transparentes ajoelhada entre suas pernas. Ui, o negócio tá quente. O sangue de Chiara esquentou sob sua pele. Não era nenhuma donzela púdica. Que palavra é essa, gente? Púdica? Mas não podia evitar que seu corpo reagisse à cena se desenrolando. Ninguém gosta de ficar de vela, né? Ainda mais nesse caso. Algumas velas queimavam em seus candelabros, pouco contribuindo com a iluminação provida pelos pálidos raios lunares. Vapores doces de incensos e perfumes orientais preenchiam o espaço, contribuindo ainda mais para a atmosfera intimista e misteriosa. Todos ali usavam máscaras das tradicionais de Arlequim, até mesmo a pesada máscara de bico de pássaro da praga. O vinho fluía infindável, bem como outras substâncias suspeitas. Chiara educadamente negara tudo o que lhe ofereceram naquele salão. Tinha um odre de água preso ao cinto e aquilo bastaria. Agora tô com dúvida, eles são vampiros, não são? Vamos ver. Lorenzo, por outro lado, não havia o que não tinha passado pelos lábios de seu mestre. Bebida, comida, bocas, orelhas, pescoços. Chiara tinha os olhos treinados nele, tentando não se fixar a detalhes muito específicos, mas não ousando desviá-los. A maioria das pessoas ali estava embriagada, mas não todos, e ela identificava os sóbrios com uma precisão assustadora. Não confiava neles, porque se manter são em meio àquela companhia, assim como ela, eles tinham outras tarefas a desempenhar ali.
Lorenzo puxou o jovem a seu lado para si, beijando-o intensamente enquanto a mulher ajoelhada desfazia os laços de sua calça. Chiara podia ouvi-los, os suspiros, a sucção, os leves gemidos disfarçados. Quase se perdeu neles. Quase. Não deixou de notar a dupla que entrava pelo outro lado do salão. Pareciam gêmeos, um homem e uma mulher, com altura idêntica. A mesma pele pálida, as mesmas ondas cor de caramelo nos cabelos, o mesmo tom carmim manchando os lábios. Os que estavam mais perto de imediato se voltaram a eles, como mariposas atraídas por uma chama. O homem tinha um sorriso largo, ao acolher o primeiro em seus braços. A mulher era mais séria, mas também abraçou os que se aproximavam com familiaridade. A porta se fechou atrás deles e foi então que Chiara ouviu o primeiro grito. Algo não estava certo. Uma poça de vinho se acumulava aos pés do homem. Ela apertou os olhos, tentando enxergar melhor na névoa de incenso. Não era vinho. Em um segundo estava às costas de Lorenzo. Senhor, precisamos partir agora. Mas não sei falar italiano não, saiu esse senhor aí. Senhor, não seja tão estrelas prazeres, Chiara, querida. Ele declamou sem se indignar a olhar para ela. A mulher entre as pernas dele olhou para cima, encarando Chiara. Um sorriso preguiçoso se espalhou pelo seu rosto, a língua correndo por seus lábios sedutoramente. Talvez sua acompanhante queira se juntar aos divertimentos, ela sugeriu. Lorenzo riu. Eu não me oporia, mas conheço bem minha Chiara. Chiara levantou os olhos para o outro extremo do salão. Era choro que ouvia. A agitação se espalhava de forma desacelerada, porém não demoraria muito para alcançá-los. Ela estava certa de que conseguiria escapar com Lorenzo pelas janelas, desde que ele se pusesse em movimento naquele instante. De novo, gente, não sei italiano, viu? Senhor, por favor. Ele recostou o pescoço no divã, encarando-a. Relaxe, Chiara, você está muito tensa. Os sons da confusão começavam a se espalhar. Taças quebradas, tecidos se rasgando, saltos contra o piso de madeira. A fumaça no cômodo ficou mais intensa. Chiara puxou Lorenzo pelo braço. Precisamos sair agora. Precisamos sair daqui agora. Os outros dois o seguraram. A mulher olhou mais uma vez para Chiara, dessa vez sorrindo abertamente. Foi então que ela viu as presas, o líquido vermelho que tingia seus lábios. Caracas, não esperava por essa. Gente. Diga a ela, Lorenzo. Diga a ela que não vai a lugar nenhum. Gritos preencheram o salão. Os convidados corriam em desespero. As portas estavam trancadas. Uma das cortinas pegava fogo. Sangue se empoçava no chão. Chiara sacou suas lâminas, girando-as nas mãos. 2 espadas curtas de fio único, perfeitas para manejo com uma mão. Cortou o homem primeiro, obrigando-o a soltar o braço de Lorenzo.
Um sibilo felino escapou da garganta dele. Kiara não deu tempo para se recuperar. Kiara não deu tempo para que se recuperasse da surpresa do ataque. Saltou por cima do divã, colocando-se à frente de Lorenzo. A mulher recuou, evitando um golpe da espada de Kiara. Já é tarde demais, ratinha. Não há escapatória. Kiara não lhe deu ouvidos. Girou os pés e golpeou uma lâmina depois a outra, em um ritmo quase cadenciado. A mulher, a vampira, apenas ria ao desviar dos golpes de Kiara. Quando no meio do salão, simplesmente parou de se movimentar e deu as costas para sua oponente ajoelhando-se. Ela também congelou ao ver a quem a mulher se ajoelhava. Os gêmeos de cabelo cor de caramelo estavam parados a poucos passos. As roupas claras profundamente manchadas de vermelho escuro. Kiara arfava com o esforço da luta. Seus braços doíam e o suor escorria da testa. Não tinha coragem de olhar para trás e ver Lorenzo. O fogo lambia as cortinas do chão ao teto e a fumaça começava a pesar em seus pulmões. Tossiu. Sua visão estava turva. Não daria muito tempo. Precisava tirá-lo dali. Se fosse sua última ação em vida, ela o faria. Daria sua vida em troca da dele sem pestanejar. O homem sorriu para ela. O cheiro metálico do sangue que ensopava as vestes dele invadiu suas narinas. Guerreiras mulheres são tão raras nessa era. A voz dele a arrepiou. Era aveludada como um toque de uma amante, mas desprovida de calor, de qualquer sentimento. Kiara recuou, retomando sua posição de combate, as duas lâminas bem posicionadas à frente do tronco. O homem se reaproximou dela com passos calmos e ela recuou, sem ousar tirar os olhos dele, até suas pernas encontrarem o divã. Lorenzo? Ela chamou, ainda olhando para frente. Deixe-me, Kiara. Ele respondeu, a voz trôpega. Estou me divertindo. Vá ficar lá no seu cantinho, sim? Ela arriscou o olhar de relance para ele. Estava esparramado no divã, uma taça ainda nas mãos, alheio a toda a confusão ao seu redor. Como era possível? Então ela viu o sangue empoçado no veludo da mobília, via as pequenas perfurações nos braços, no peito, no pescoço de Lorenzo. Tão pouco sangue circulava em suas veias que ele simplesmente delirava. Kiara xingou baixinho. Como pudera ser tão cega? Como não percebera o que estava se passando ali? Lorenzo morreria, sem nem ao menos perceber o que estava acontecendo, sem ela ter o protegido, como jurara fazer no dia em que ele a aceitava em sua guarda pessoal. Tudo a seu redor parecia envolto em neblina. Sentiu as pernas vacilarem e os joelhos encontrarem no chão. O metal que retiniu foram suas espadas caindo ao chão? Não sabia. O ar estava tenso demais para respirar. Tossiu. Quente. Tão quente. Um último vislumbre de Lorenzo. Estendeu a mão para o rosto dele. Depois não viu mais nada. Gente, muito bom até aqui, viu?
Vamos continuar. Quando acordou, já não era mais a mesma, já não era mais humana. A garganta parecia em chamas, sede, tanta sede. As cenas foram se misturando e sucedendo. Memórias de uma vida inteira, de décadas e mais décadas de sofrimento e tortura e morte. E então voltava para aquele salão, cheirando a incenso doce. Kiara sabia estar dormindo. Há muitos anos estava dormindo, mas sua mente não descansava. Ela sempre voltara àquela noite em Veneza. De novo e de novo e de novo. Seu inferno pessoal. Seu derradeiro fracasso repetindo-se em sua mente, recomeçando a cada vez que se findava. Encontrara pouco consolo ao acordar em sua nova vida. Seu criador era gentil com as crias, mas a sua vida era aquela: caçar e matar e se divertir com o sofrimento dos humanos. Ele ria de maneira fácil, enquanto se deliciava com a tortura de suas presas. Apenas gado, dizia ele. Assim que acordara depois daquela noite terrível, sua primeira providência fora matar os 2 vampiros que sugaram a vida de Lorenzo. A isso seu criador não se opôs, gargalhando ao observá-la trucidar os outros 2, seus irmãos em sangue. Não há espaço para fraqueza entre as criaturas da noite. E ele dissera: se foram fracos o suficiente para morrer pelas mãos de uma recente transformada, então não os queria comigo. Kiara viveu com ele um tempo, protegendo-o como fizera com Lorenzo, até falhar também com ele. Então deitou-se. Não planejou voltar a acordar, nem ver mais nada até os fins dos tempos. Sua mente, no entanto, não a deixara descansar. Sempre voltava àquela noite. Sabia que as eras humanas iam se passando do lado de fora de sua tumba, mas não se importava em ouvir. Não queria nem voltar àquela noite. Só queria paz, a paz eterna, se possível fosse. De todas as coisas, contudo, sabia que isso ela jamais poderia ter. Não haveria paz aos condenados. Precisamos nos unir. Somos uma única tribo e precisamos nos unir. Sob a proteção e a orientação do príncipe, voltaremos a prosperar. Ela não conhecia aquela voz, mas estava claro que se tratava de um vampiro, jovem, idealista e muito eloquente. Kiara prestou atenção em seus discursos. Ele falava por horas e horas em um podcast para humanos, o que quer que isso fosse, colocando em suas palavras a força psíquica, a qual apenas vampiros captariam. Ele falava de dias melhores, de uma tribo de vampiros e do príncipe. Toda vez que falava dele, ela era invadida por imagens. Ela nunca vira o príncipe com seus próprios olhos, mas já o ouvira sussurros sobre ele, sobre sua arrogância e coragem de desafiar as instituições vampirísticas. A música que fizeram não lhe aguçara a vontade de acordar décadas antes,
mas lembrava-se bem dela. Uma tribo, uma corte na França. Talvez ela devesse acordar, ver com seus próprios olhos. Talvez pudesse voltar a ter alguém a quem proteger. Chiara abriu as pálpebras. Talvez eu possa, enfim, ter motivos para viver. E assim se encerra o conto Incenso, Sangue e Sonhos, por Thaís Rocha. Eu gostei bastante. Eu gosto muito dessas histórias de vampiro. Eu gosto muito de vampiro. É uma figura mitológica que me atrai bastante. Eu, apesar disso, não li muito sobre Anne Rize, né? Parece que ela escreve muito sobre. Fiquei com vontade de ler sobre ela, alguma coisa dela. E eu acredito que tem alguma referência aí nesse príncipe no final. Possa ser alguma referência, alguma história da autora, né? Da Anne Rize. E talvez por isso eu não peguei, mas enfim, não fez muita diferença. Também continuou sendo ótima a história. Eu gostei. E confesso que eu fiquei até curioso para saber mais sobre a própria Chiara, né? Porque, né, nessa necessidade dela de querer proteger alguém e tal, a ponto de dar sua vida sem hesitar, né? Então eu fiquei curioso aí para saber mais da personalidade dela e tudo mais. Então foi isso, gente. Foi esse o conto de hoje. Gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. E encontro vocês aqui novamente na próxima quarta-feira. Até lá.